Muito bem, queridos. Hoje eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor e, se você pode, abra a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo de número 5. E eu quero ler apenas um versículo de número 25. E a tradução que eu tenho é um pouco diferente daquela que você pode ter na sua casa, que esteja me acompanhando aí, mas eu quero hoje destacar o fato de que Deus tem o controle e está no controle de tudo, de todas as coisas. E isso é muito importante. Antes eu quero pedir que você se inscreva nesse canal, quero pedir que você deixe também o seu like, isso é muito importante para nos abençoar, para propagar esse vídeo, e é fundamental que você esteja inscrito aqui nesse canal. Olha o que nos diz a palavra do Senhor aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 25, nessa tradução que eu tenho, que o Espírito de Deus, nos diz a Bíblia, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Eu vou repetir, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Que coisa maravilhosa! Nós estamos vivendo uma época de controle e nós temos ouvido falar muito sobre controle. Fala-se em controle de qualidade, fala-se em controle de saúde, principalmente nesse tempo, fala-se em controle de natalidade, fala-se também em controle financeiro, as pessoas estão preocupadas com isso, fala-se em controle emocional, fala-se também em controle de sistemas, e eu poderia continuar aí falando sobre outros controles, controle político, controle social e tantos controles que nós ouvimos falar nos dias atuais. Mas nós sabemos, e a palavra do Senhor nos orienta e nos diz, nos apresenta, que Deus é aquele que está no controle de tudo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, eu não sei os problemas, as lutas que você tem enfrentado, eu não sei como você tem vivenciado esse tempo, mas eu queria dizer que Deus está no controle de tudo. Quando nós falamos em controle, nós estamos declarando que tudo aquilo que existe, subsiste, aquilo que acontece, na verdade, Deus está no controle. E nós nos sentimos desorientados, perdidos, exatamente desgovernados, confundidos, quando nós não reconhecemos este controle de Deus na nossa vida e em tudo aquilo que acontece. Quando nós deixamos de lado e quando nós não nos importamos e nem valorizamos esse controle de Deus, nós nos sentimos desorientados, nós nos sentimos desgovernados, nós nos sentimos confundidos. Tudo é melhor quando é Deus quem faz. Então, aquilo que precisa ser feito na sua vida, aquilo que precisa ser feito na sua casa, aquilo que precisa ser feito na sua família, aquilo que precisa ser feito na sua igreja, no seu ministério, deixe Deus fazer. Aquilo que precisa ser feito no mundo, na nossa nação, deixe Deus fazer. Deus está no controle de tudo. E Deus faz isto com propriedade, Deus faz isto com autoridade. Deus faz isso de forma que nós nos sentimos abençoados, realizados e felizes, porque Deus é aquele que faz todas as coisas. Ele tem todo este poder. Quando Deus está no controle da minha vida, da sua vida, quando Deus está no controle de tudo, nós fazemos também as escolhas certas no nosso viver. Hoje eu gostaria que você estivesse se colocando diante de Deus, reconhecendo que Deus tem o controle de todas as coisas,
e permitindo que Deus controle também a sua vida e fazendo escolhas certas na sua vida, porque essas escolhas vão determinar exatamente aquilo que acontecerá no futuro, aquilo que acontecerá depois. A vida, alguém já disse, é feita por escolhas. Nós escolhemos todos os dias, fazemos escolhas todos os dias, desde a escolha mais simples até aquela mais importante. Nós fazemos escolha. Deus nos dá a liberdade para fazermos estas escolhas. Então, peça a Deus para que faça você mesmo escolhas certas na sua vida, porque há um tempo, como nos diz a Bíblia, e um modo certo, mesmo em meio às dificuldades, para que possamos tomar a decisão certa. E precisamos fazer isto como pessoa, como servos de Deus, como crentes em Cristo, como pais, como filhos, como cidadãos. Nós precisamos fazer isto, tomar decisões certas. Mas existe uma segunda lição. E decidimos também pronunciar palavras agradáveis, não somente agradáveis ao Senhor, mas agradáveis àqueles que convivem conosco, aqueles que estão conosco, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos amam, aqueles que nos valorizam, aqueles que estão muitas vezes investindo em nós. E isso é muito importante. Olha o que nos diz Provérbios 16, 23 e 24 e ainda Efésios 4, 29. Palavras agradáveis, nos diz a Bíblia, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, agradáveis, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Aquilo que eu vou pronunciar, aquilo que eu vou declarar, deve ser alguma coisa agradável. Palavras agradáveis, nos diz a Bíblia, são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Às vezes, é claro, nós estamos nervosos, aborrecidos, estressados, e nós até falamos o que não deveríamos falar. Mas precisamos refletir para que possamos superar essas dificuldades e para que possamos manter um relacionamento e manter uma comunicação perfeita, principalmente com aqueles que convivem conosco, com aqueles que nós sabemos que nos amam e que estão ao nosso lado e que investem em nós. Deus está no controle de tudo, mas Deus espera que façamos escolhas certas. E Deus espera que estejamos pronunciando palavras agradáveis. Mas existe uma terceira ideia desse texto que eu gostaria de compartilhar com você. Porque Deus está no controle. Nós queremos tomar decisões abençoadoras. Decisões abençoadoras. Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo de número 3, versículos 15 a 17, ele está nos dizendo assim: e a paz
que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para esta paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. E Paulo termina dizendo, e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam no nome do Senhor Jesus Cristo, e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Queridos, esse é um tempo que estamos sendo requeridos, desafiados, diante de tudo isto que o mundo está vivenciando, que a humanidade tem experimentado. Esse é um tempo de estarmos fazendo escolhas certas, de estarmos pronunciando palavras agradáveis, de estarmos tomando decisões abençoadoras, que venham nos abençoar também os nossos filhos, os nossos netos, abençoar a nossa nação, abençoar o mundo. Esse é um tempo que nós precisamos ter exatamente controle sobre as nossas emoções e pedir que Deus, através do seu Espírito Santo, esteja nos mostrando exatamente como devemos proceder e como devemos fazer. Deus, ele tem um controle de todas as coisas. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para a sua casa, para a sua família. Deus quer o melhor para os seus filhos, para os seus netos. A vida é tão rápida. A vida, como diz Tiago, é como um vapor que aparece e logo desaparece. Por isso, Gálatas 5:25 diz que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. E isto acontece através das nossas escolhas, isto acontece através das nossas palavras, isto acontece através das decisões que nós tomamos. Eu quero orar com você, eu quero pedir que Deus te abençoe, e eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus esteja abençoando a nossa pátria e que Deus esteja conosco. Se você pode, curve a sua cabeça em oração. Senhor, muito obrigado por este momento e muito obrigado pela manifestação do teu poder nas nossas vidas. Abençoe cada um que está conosco nesta hora. Derrame as tuas bênçãos sobre cada lar, sobre cada um, porque nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus esteja conosco. Eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, é muito importante que você faça isso. Pedir que você deixe o seu like. Você pode divulgar, propagar esse vídeo, mandando pelo WhatsApp para os seus amigos, e isso vai nos ajudar muito mesmo. Mas eu quero pedir que você faça isto.